dia a todos. Agradeço a doutora Maíra pela condução da mesa, saúdo meus parceiros de mesa, doutor Alexei e doutor Aparecido. É com enorme satisfação que volto a Curitiba, esse fim de semana, numa situação muito peculiar, porque já estive dando aulas aqui sexta e sábado, voltei a Porto Alegre para tentar votar, não consegui, e aí vim ontem de manhã de novo, e amanhã tenho que já voltar para as aulas. Mas estar em Curitiba, para mim, é um prazer enorme. Ser como sou recebido e tratado aqui é um estímulo para voltar, e consigo, então, dividir e ampliar meus horizontes regionais do Rio Grande do Sul para este querido estado e para essa querida cidade. Eu vou deixar à disposição dos senhores aqui, eu tenho apenas 20 minutos para a minha apresentação, e essa apresentação não cabe dentro do PowerPoint preparado, já sabia disso, naturalmente, mas vai ficar à disposição e, portanto, começo a falar fora dele, vocês depois têm ele à disposição. A reforma trabalhista e a pergunta que me faz o Congresso, o que muda na petição inicial e na defesa após a reforma? Muda tudo, e muda muito mais do que simplesmente inicial e defesa. A reforma trabalhista que nós estamos em curso, e me valho das palavras do meu confrade ministro Marco Aurélio, é direito posto, e direito posto se cumpre. Não obstante a necessidade fundamental, salientada com a maior adequação e alegria pelo professor Alexei, a interpretação é própria do direito. E, portanto, sempre vai existir, não há, como houve lá no início, e antes mesmo de aprovação da reforma, receio de resistência da magistratura, porque sempre esteve e continua à sua disposição o controle difuso de constitucionalidade, mas o fato é que as questões mais sérias, numa mudança tão profunda quanto a que nós vivemos, é impressionante. O mundo muda, e muda porque mudou o mundo do trabalho, a vida, e puxados basicamente por duas situações, me parece, o desenvolvimento da comunicação e dos transportes. Isso fez, sob algum aspecto, o mundo menor, e especialmente no mundo comercial, a chamada globalização. Isso nos impõe uma observação para muito além das nossas observações e preocupações de concorrência internas, da empresa da esquina ou do fundo ou do estado ou do país, porque, por exemplo, um exemplo de forte, firme e também tratada por desleal a concorrência chinesa no nosso país. Mas ninguém pode desperdiçar um mercado consumidor de 1.350.000.000 de pessoas, que serão brevemente a locomotiva econômica do mundo e estão muito próximos do encalço dos Estados Unidos. Mas a mudança que se deu aqui decorre da mudança da vida. A vida é completamente outra. Não vivemos sem um aparelho celular que tem absolutamente tudo, ainda não tem aroma e sabor, por enquanto. Terá. Mas o fato é que isso mudou o trabalho, nós nem reparamos, mas usamos um elevador tinha um motorista, o ascensor. Aliás, na minha Assembleia Legislativa do Rio Grande ainda tem. Recebe em torno de R$7.000 e são pomposamente chamados de técnicos em ascensão vertical. Esse é o nosso país que está nessa situação delicada. Mas o fato é que a mudança do fato, da vida, faz mudar o trabalho. Não pelaquela afirmação midiática de que, olha, somos regidos por uma lei da década de 40. Não é verdade. A CLT, que ocupou e ocupa a centralidade normativa do emprego e das relações de trabalho, é cercada por centenas de leis acessórias que a seguem e também integram a proteção do trabalho. É a lei dos médicos, a lei do fundo, a lei de férias, a lei 13º, e, portanto, ela não é exclusivamente, nunca conseguiu consolidar as leis do trabalho. Mas, mais do que isso, ao longo desses 70 anos, já teve mais de 70% de suas normas alteradas. Então, nós precisamos alterar e precisávamos mudar o mundo do trabalho, a normatividade do mundo do trabalho, porque mudou o mundo do trabalho. A CLT, que já não é mais a mesma, no entanto, tem a estrutura de uma velha senhora, e que, a despeito de tantos lifts, botox e plásticas, a gente mal a reconhece, mas é a mesma estrutura arcaica, e, por isso, a necessidade da mudança. Mas isso muda, tentando sempre buscar a reforma, a resposta à pergunta do que muda, muda porque muda o direito do trabalho, e muda o processo do trabalho, e muda a nossa atuação como advogados. Talvez, e eu gostei dessa figura que me passou pela cabeça, gosto de figuras de imagens, aquela situação de filmes norte-americanos de direito e advocacia, que são tantos hoje, o advogado não mais simplesmente ajuiza uma ação, senão ele tem que estudar hoje se existe um caso. Ele vai ver se tem provas, ele vai ver se há o direito, porque a situação que estava alargada em excessiva condição,
E isso, por uma atuação dentro da regra do jogo que nós, advogados, o fazíamos, simplesmente havia uma possibilidade da revelia por ausência do preposto, torciam os autores que eles não comparecessem. Então, por que não ter realmente 30 ou 40 pedidos uma ação? Será que naquela situação que hoje nós somos, nós não, mas os advogados são processados pela perda da melhor chance, isso não significaria um deszelo profissional, deixar de ajuizar 20 pedidos quando havia a possibilidade de sucesso em todos? Mas isso não tem sentido e desgastou o nosso processo. É como se eu fosse numa lotérica e lá buscasse um bilhete de loteria sem pagar. Só tenho chance de ganhar. Bom, mas já que é sem pagar, dê-me 20 ou 30 bilhetes. E isto realmente acabou com uma certa distorção do direito de ação, que naturalmente deve ser garantida a proteção constitucional, mas esse direito de acesso não pode ser incondicionado. O mundo pratica algumas restrições e aqui se as tem. Ah, mas como é possível, numa matéria tão objetiva que envolve direito alimentar, de um cliente ou de um jurisdicionado com poucos recursos e com dificuldade econômica, como é o trabalhador brasileiro? A reforma, de uma maneira, me pareceu até razoável, no que diz respeito ao arquivamento da ação pela ausência do reclamante, basta que ele justifique. O que não é mais possível é que, simplesmente por 3 oportunidades, movimentasse o Poder Judiciário, serventuários, juiz, partes, advogados, e aí a parte não acontece, daqui a pouco ajuiza uma outra ação. Às vezes, até com benefícios processuais, dê uma olhada na defesa, o processo é eletrônico, não está chaveado, e já sabia, e muda a inicial para que eu consiga corrigir os erros que o meu adversário futuro, que não é mais presente, já identifica na petição inicial que formulei. Não é mais possível isso. Me valho também das palavras muito importantes, obviamente, do ministro Fachin, querido advogado, ministro daqui, egresso, e meu professor durante um ano, eu já disse isso para ele, pessoalmente várias vezes, foi o melhor professor que eu tive em todos os cursos que fiz na vida. Ele é brilhante porque, além de técnico, ele tem uma, hoje se chama talvez inteligência emocional, ele é capaz de cativar seus alunos pela condição de aproximação e de envolvimento de valores emocionais ao lado dos valores técnicos. Feito o parabéns para o ministro Fachin, volto a dizer que a mudança na profissão é forte porque mudaram as regras. Aumentou o que já não precisaria ter acontecido, tivessem sido os juízes firmes o suficiente na aplicação das regras processuais civis de penalização das litigâncias de má-fé. Confesso que em 30 e muitos anos, 35 anos de advogado, vi em 50 mil processos, vi 3 vezes uma penalização por litigância de má-fé. E pedi talvez 5 mil vezes. Mas por quê? Não, veja bem, não é exatamente isso. E se houvesse uma firmeza na jurisdição, creio que essa é uma questão que não precisaria ser tratada na reforma. Mas a reforma muda tudo, muda inclusive nessa parte da penalização, estendendo a testemunha, que é outra situação que, desculpem a palavra, é vergonhosa na Justiça do Trabalho. Basta que a gente olhe uma questão que envolve vínculo de emprego, 3 testemunhas de cada parte, na maioria das vezes, as 3 com versões diametralmente opostas das outras 3. Tem alguém mentindo, óbvio. E, no entanto, a penalização em percentuais é absolutamente desprezível, eu diria até inexistente. Isso nos muda o comportamento como processo, não só na hora de formular a inicial, mas de saber que provas que eu disponho para efeitos de produzir realmente uma demanda judicial. Mas a mudança foi enorme e essa mudança, no entanto, nos preocupa porque o mundo mudou e vamos caminhar para a inexistência do emprego, especialmente industrial. Sustento que em menos de 10 anos não teremos 10% dos empregos industriais que temos. Continuaremos tendo empregos na prestação de serviços, notadamente de turismo. Mas isso por quê? Porque acabou a condição que sustentou a situação ideal. O emprego comum é uma situação ideal, que eu tenho prazo indeterminado, eu tenho um volume de direitos significativo e que eu posso organizar minha vida a partir desta situação. Iluminados, sempre que fomos pelo princípio da proteção, ele e o verbo tem que ser escolhido a dedo. Ele tem que ser revisitado. Talvez possa ser o verbo. Não achei nenhum melhor que esse. Mas a reforma mexeu com outros princípios. Por exemplo, a aplicação da norma mais benéfica, flexibilizada ao extremo.
desde que seja por norma coletiva, isto é possível hoje. Mas, vejam, eu não estou sustentando que se deva romper com o passado, mas nós temos que entender que o mundo mudou e que esta mudança já começou na nossa recém-trintenária, da semana passada, Constituição Federal, quando, nos seus incisos, fala em validação das normas ou convenções coletivas, e que vinha sendo flexibilizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, vem falando da proteção à automação. Por que não se regulamentou a proteção à automação? Na minha modesta visão, é porque é impossível de fazê-lo. E nestes 2 anos de crise, vi pelo menos no Rio Grande do Sul, o mundo industrial que não podia investir pela incerteza do futuro, e a insegurança jurídica é um dos grandes déficits do nosso sistema, mas o que fizeram todas essas empresas do Rio Grande do Sul? Primeiro, despediram aqueles que não serviam, e, portanto, uma depuração do capital humano. Segundo, se automatizaram cada vez mais, e, mais do que isso, passo seguinte, estamos no caminho firme da robotização. E não há o que se faça contra isso. Mas é absurdo. Bom, vamos lembrar, 1800, depois da primeira Revolução Industrial, a reação às máquinas que tiravam o trabalho e o emprego das pessoas, que davam miséria na sociedade, o macartismo invadiu fábricas, quebrou máquinas, não adiantou de nada. Ninguém resiste à tecnologia. Nós mesmos, no escritório, eu sou de um tempo em que fazíamos as petições à mão, passava-se por uma datilógrafa, cada advogado tinha uma datilógrafa a seu dispor, lápis vermelho, corrige, vai e volta, cada vez que se fazia uma negociação coletiva e, ao final, se mudava a cláusula 38 de 150, era um horror, tinha que tirar uma xerox, fotocopiar, um horror. Isso mudou porque nos deram a maravilha do computador na mão. E hoje ninguém imagina que se possa trabalhar sem o computador. Muito bom. No entanto, diluiu a minha vontade de, como advogado, mas professor, tratar do direito. Eu tenho que fazer a comunicação com o cliente, eu tenho que fazer a redação final, eu tenho que apresentar a forma, eu tenho que imprimir, eu tenho que trocar mensagens com o meu cliente. Muito interessante, muito importante, mas me deu uma série de atribuições muito diferente daquelas para as quais eu estudei e gostaria, e estou conforme com isso, não é mais um problema. Mas isso, por exemplo, entra nessa linha de evolução de tecnologia, que nós somos um país com 205 milhões de brasileiros e 225 milhões de aparelhos celulares. E isso interfere diretamente com um dos nossos maiores, ou maior princípio, da proteção hipossuficiente. Porque a hipossuficiência tem a ver e tem uma ligação direta com o poder de informação. A informação não é a mesma da década de 40, onde a maioria da população brasileira era rural, uma parte muito menor urbana, situação essa hoje absolutamente invertida. Então, é a informação, é a ciência, a integração à vida que a tecnologia trouxe para todos. Talvez ainda possa haver um déficit em áreas muito rurais, em zonas muito pobres, mas esse é o caminho, 225 milhões de celulares. Semana passada, parei numa sinaleira de trânsito, ainda Porto Alegre tem uma lastimável, dura situação de pessoas puxando carrinhos de material reciclado, como se animais fossem, que é inaceitável, e o sujeito estava parado no seu canto, parecia razoavelmente feliz, estava conseguindo viver, com o celular tratando alguma coisa. Um catador de lixo reciclável tem seu celular. E isso, insisto, nos leva a refletir de novo o alcance, a dimensão que a gente possa e precise, precise dar para o princípio da proteção ao hipossuficiente. Mas vejam, alguém fez a menção, me escapa qual foi o palestrante ontem, mas é uma imagem que eu uso. A reforma não é uma reforma só jurídica, é uma reforma da física, a terceira lei de Newton, princípio da ação e da reação. Alguém usou comparando uma figura de um pêndulo, que é o que eu costumo usar, na medida em que, se o cabo foi puxado e forçado demais e rompeu. E disso já havia avisos que o próprio Supremo Tribunal Federal estava mandando para o nosso Tribunal Superior do Trabalho, que é poder judiciário, que não é poder legislativo, e que estava agindo como legislativo. 2 exemplos. E quando esta provocação ou essa ação é muito forte, a reação também o é. Se isso, não estou fazendo juízo de valor, estou fazendo observação do cenário que nos envolvemos. Mas 2 situações, e duvido, me interrompam na minha fala se alguém tiver uma oposição a isso. 2 súmulas, 277 da ultratividade. O que é uma súmula? Senão um incidente processual no sentido de uniformização da jurisprudência a partir da observação e conclusão e estudo dos inúmeros casos passados. Quantos precedentes tinha a súmula que trata da
do extrapolar do prazo da convenção coletiva? Nenhum. E, portanto, TST, imaginando que é legislador, cria uma obrigação onde não podia fazê-lo. Ainda nos orienta o princípio da legalidade, portanto, dito já pelo Supremo Tribunal Federal, impróprio e ilegal. E a segunda delas, um contrato de prazo determinado, que em qualquer disciplina jurídica, a gente aprende lá no direito civil, com as aulas do professor Fachin, que quem contrata e estabelece, a nossa condição, com a doutora Maíra, por exemplo, de contratar, combinamos fazer um contrato que vai durar 1 ano, por essa ou por aquela razão, eu tenho condição, ela pode praticar, combinado. Ali na frente, quando alcançar esse prazo, ele se rompe. Rompe ipso direito, não precisa qualquer outro fato. Pois vem o TST e diz, não, essa norma, a regra antiga, tradicional do prazo determinado, vai ser excepcionada quando houver a gravidez. Muito interessante, socialmente adequado, mas juridicamente insuportável por insegurança jurídica. Dou esses 2 exemplos e insisto, não há qualquer condição de oposição a eles. E, por conta disso, quando vem uma reforma que tem a dimensão que tem excessos, que precisa ser revista em alguns pontos, mas ela vem bastante forte. Também, a minha impressão, por enquanto, é de que, depois da regência que a reforma traz a formulação de súmulas, não sei quando o TST conseguirá fazer outra súmula. São incumpríveis os requisitos e o desenho que deu o TST para a formulação de súmula. Acho que não teremos mais súmulas do nosso Tribunal Superior do Trabalho. Muito difícil, requisitos, sessões, difícil. Estou anotadinho aqui para o futuro, ver se eu acerto ou não nessa expectativa. Mas o fato é que tudo se alterou e nós temos uma mudança que mexe na profissão, que nos impõe seriedade, que nos põe dificuldades. A própria determinação expressa da lei de que os pedidos sejam líquidos, aproveitando aqui as referências de interpretação que fez o meu confrade, doutor Alexei, até isso é duvidoso, e no Rio Grande é uma hesitação enorme. Há quem mande emendar a inicial, há quem mande para o arquivo, há quem entenda que isso é razoável, e, portanto, continuamos a ter aquilo que era um dos objetivos maiores da reforma, que é insegurança jurídica. Mas também, isso é preciso a gente ter um pouco de cautela. A vida será muito maior e muito mais longa do que a reforma trabalhista, como já foi, conversava com o nosso homenageado doutor Lúcio Glombe, a perplexidade que trouxe à sociedade em 66, quando relativizou o Instituto da Estabilidade, criando a Lei do Fundo de Garantia. Era um horror, ia acabar o mundo, não acabou e não era tão horror assim, a ponto de ter, ontem alguém referiu também, em seguida uma lei que deu o direito de opção retroativa do Fundo de Garantia. Mas o fato importante é que, no exercício da advocacia, todas essas questões devem ser observadas na hora da petição inicial, para muito além dos requisitos de liquidar ou de a defesa tratar disso tudo, como trata, e não vou entrar na observação, acho que o doutor Aparecido fará, da questão da exceção de competência. Éramos, talvez a palavra seja forte, mas era essa, volta e meia eu era chamado em Belém do Pará para responder uma ação de uma empresa no Rio Grande do Sul, que não tinha nenhuma justificativa, só para ir lá eu gastava R$10.000. E aí alguém sugeria, dizendo, olha, não é aqui, está aqui a exceção. Doutor, quem sabe, o senhor gastou tanto, faça um acordo por R$2.000. Óbvio que eu vou ter que fazer, mas fui chantageado a fazê-lo. Por quê? Porque eu não vou voltar outra vez e gastar mais R$10.000 para quem não precisava ter gastado nem os primeiros 10. Isso é uma correção que há, com os detalhes que precisa. Em 1 minuto, vou tentar terminar, então, para os efeitos de dizer 2 coisas. Sucumbência, uma matéria, e, insisto, os ajustes da reforma que mexem na nossa profissão, mexem na inicial, mexem na defesa, mas que tem que olhar as novas disciplinas da lei, com novas formas de trabalho, novos detalhamentos, convenções coletivas. Ela tem muitos pontos que está submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, como não pode deixar de ser, e que vai, nos próximos meses, julgar. São 23 ADIs, declaratórias de inconstitucionalidade, esses modelos da Constituição, que buscam justamente dar a última palavra, e essas questões de acesso e de sucumbência vão ser decisivas. Nesse sentido, 2 importantes referências, e não vou passar muito meu tempo, vou passar 1 minutinho, doutora, para ter paciência. Venho lá de Porto Alegre. O artigo 9º e o 468 seguem vigentes, ou seja, as nulidades existem e a alteração contratual ela precisa ser cercada dos pressupostos do 468. Temos que alertar os nossos clientes. Eu tenho clientes que resolveram, não, agora eu vou fazer tudo.
Só lembrá-lo, essas duas regrinhas seguem vigentes e são muito importantes. Todas essas outras regras são positivas, precisaríamos de horas, há muita doutrina a respeito das mudanças, mas agora chega o momento mais importante dessa palestra, que é o momento de homenagear José Lúcio Glombe, uma figura importantíssima do direito, mas um grande homem, e que, se a gente olhar as figuras... Antes disso, porque eu quero terminar com o professor Glombe, agradecer à organização do Congresso pelo convite, agradecer ao meu querido professor Marco Villatore, que há muitos anos me trouxe a esta capital e me dá o prazer de aqui me convidar todos os anos, ao doutor Rodrigo Goulart, também pela oportunidade de estarmos juntos. Mas o doutor Glombe, além das qualidades profissionais, e confesso, me emocionei e dormi emocionado. O que eu ouvi do ministro Luiz Edson Fachin, a maior autoridade aqui presente e do nosso país como membro do Supremo Tribunal, foi impressionante a seu respeito, doutor Lúcio. E impressionante porque alguém com conhecimento de causa reconhece a sua condição profissional e humana ímpar, que conseguiu, e os senhores são testemunhas disso. Ele não é admirado pelos advogados reclamantes e pela sua associação. Ele não é admirado pelos advogados, seus adversários reclamados. Ele não é admirado só pela magistratura do trabalho. Ele é admirado por todos, porque é uma pessoa de um caráter, de uma condição de exercício profissional seguro e sério, exemplo para todos nós. Então, a felicidade, eu nem conseguiria, eu já vou ter que ir embora no fim da tarde, porque tenho aulas amanhã, mas a oportunidade de homenagear José Lúcio Glombe, nesta sua cidade, num congresso da relevância que tem esse, é, para mim, a coisa mais importante. Há uma observação, e que não tem nada de corrupção, dessas interpretações tortas que o mundo e o Brasil têm nos dado, mas, insisto, quem tem amigos tem tudo. E eu tenho a honra de ter no Dr. Glombe um amigo. E me valho de uma observação que, talvez, de uma maneira muito pop, reflita essa observação da importância e de quem é Lúcio Glombe no Paraná, que é a referência com a qual me despeço e dou um bom dia a todos, amigos da Rede Glombe. Muito obrigado.